Olá e bem-vindos. Pronto, sexta-feira à noite, fim de mais uma semana de trabalho e esta é aquela altura em que a maioria de nós desliga. Mas hoje, aqui na Alves e Rasteiro, vamos falar exatamente do que acontece quando todos desligam. O nosso tema é a segurança contra incêndio em edifícios, mas de um ponto de vista que se calhar fica muitas vezes esquecido. O que acontece fora do horário de expediente? Porque parece que toda a gente se foca na segurança entre as 9 da manhã e as 6 da tarde. Mas e à noite? E aos fins de semana? A lógica talvez dissesse que um edifício vazio é um edifício seguro, mas a realidade, bem, a realidade pode ser muito diferente. Lá. E essa é, sem dúvida, a questão central. É um erro muito comum pensar que um edifício vazio é, por definição, um edifício seguro. A verdade é que áreas vazias não significam menor risco. E o que nós vemos no terreno é que muitas das falhas mais graves acontecem precisamente por falta de gente. A ausência de pessoas é em si um fator de risco. A ausência de pessoas é um fator de risco. Gosto dessa ideia. Vamos a isso. Quando o edifício fica praticamente vazio, o que é que muda? Qual é o maior perigo? Olha, o primeiro e mais óbvio é a dramática falta de supervisão. Durante o dia temos dezenas, centenas de pessoas a circular. São olhos e ouvidos por todo o lado. É uma espécie de sistema de detecção humano, não é? É isso mesmo. Alguém sente um cheiro estranho, vê fumo a sair de uma tomada, ouve um alarme. A vigilância é natural, é constante. À noite, essa rede humana desaparece. Podemos ter, na melhor das hipóteses, um segurança a fazer rondas. Ou, em muitos casos, absolutamente ninguém. E isso significa que um problema pequeno. Exato. Um problema que seria detectado em segundos durante o dia, como um pequeno curto-circuito num computador, pode evoluir para um incêndio de grandes proporções. E isto sem que ninguém dê por ele durante horas. A janela de oportunidade para uma intervenção rápida, aquela que resolve quase tudo, simplesmente, Evapora-se. exatamente. E agora que estamos a entrar nos meses mais frios, imagino que o risco ainda se agrave mais. Lembro-me de falarmos sobre o uso de aquecedores. É fácil imaginar o cenário, não é? Alguém, na pressa de sair numa sexta-feira, esquece-se de um aquecedor ligado numa sala. Exponencialmente, o risco multiplica-se. E a esse risco somam-se outros, talvez menos óbvios. Pensa, por exemplo, nas equipas externas. As equipas de limpeza, de manutenção. Precisamente. Pessoas que trabalham fora de horas, que são essenciais, mas que muitas vezes não receberam formação específica sobre os procedimentos de emergência daquele local. Espera lá. Estás a dizer que a equipa de limpeza precisa do mesmo tipo de formação de segurança que um funcionário do escritório? Precisa de uma formação adaptada, mas que é igualmente crucial. Eles têm de saber, no mínimo, três coisas. Como reconhecer um alarme, como acionar o alerta e qual a rota de evacuação mais segura a partir das zonas onde trabalham. Se não souberem isto, em caso de emergência, podem tornar-se vítimas ou, sem querer, dificultar a resposta. Faz todo o sentido. E há mais algum risco assim escondido que aparece quando as luzes se apagam? Sim, um que é puramente operacional. Às vezes, para poupar energia, alguns sistemas são desligados durante a noite. Ou pior ainda, equipamentos de primeira intervenção, como os extintores, ficam em áreas que são trancadas. Um arquivo, uma sala de reuniões, E ficam inacessíveis. completamente inacessíveis para a única pessoa que poderia estar lá para os usar, como o vigilante. Estás a dizer que já encontraste situações em que as ferramentas para combater um incêndio estavam trancadas? Isso parece... Parece uma falha muito básica, mas é surpreendentemente comum, sabes? A sério? É o resultado de decisões de departamentos diferentes que não comunicam. A gestão de instalações quer poupar, a segurança quer trancar tudo, e ninguém se lembra do e se. Impressionante. Isso leva-me à próxima pergunta. Já falamos da teoria, mas na prática, nas vossas inspeções, o que é que encontram no terreno? Quais são as falhas que se repetem? Um dos exemplos mais clássicos é o dos alarmes não monitorizados. O que é que isto quer dizer? O edifício tem um sistema de detecção automática de incêndios que funciona perfeitamente. O detector de fumo ativa, a central dispara e a sirene começa a tocar. Mas só localmente, dentro do edifício. Exato. Ou seja, o alarme está a tocar, mas... Não há ninguém para o ouvir. Está literalmente a gritar para um edifício vazio. Precisamente, se for às 2 da manhã de um domingo e o sistema não estiver ligado a uma central externa que avise os bombeiros, o alarme é inútil. É um investimento de milhares de euros que serve para avisar as paredes de que estão a arder. Isso é assustador. Que outras situações são comuns? Outra que vemos imenso,
a obstrução de vias de evacuação. Durante o dia, com o movimento, os corredores e as saídas de emergência estão, regra geral, livres. Mas à noite? A história é outra. É outra. É comum vermos esses corredores a servirem de armazém temporário. Ou é só por um bocadinho que fica para sempre? Lá está. Carrinhos de limpeza, sacos de lixo, caixas de material, tudo isto transforma uma rota de fuga numa corrida de obstáculos. E o perigo é duplo. Impede a saída de quem lá está e dificulta a entrada das equipas de emergência, dos bombeiros. Lembro-me de um caso que contaste de uma saída bloqueada por paletes de papel. Sim, a única saída de emergência de um piso subterrâneo. A justificação foi: mas à noite ninguém usa esta saída. O problema de raciocínio é precisamente esse. E a manutenção dos equipamentos. Um extintor vazio à noite é tão inútil como de dia, imagino. Claro. Mas o risco de ninguém dar por isso é maior. As medidas de autoproteção dizem que os equipamentos devem estar operacionais permanentemente. A palavra-chave é essa. Se a verificação é feita só às 9 da manhã, quem garante que um extintor não foi descarregado acidentalmente às 7 da tarde? Ninguém sabe, até ser preciso. E aí já é tarde demais. Exatamente. O cenário é claro e os riscos são bem reais. Mas o objetivo aqui não é alarmar, é preparar. Então, vamos virar a conversa. Como é que uma organização se protege? A base de tudo está nas medidas de autoproteção. E é fundamental que se perceba que isto não é só um dossiê para cumprir a lei. É, ou deve ser, um plano vivo. Desculpa interromper, mas para quem não está familiarizado, o que são as medidas de autoproteção, em termos simples? É só um mapa com umas setas na parede? É muito mais do que isso. É o cérebro da segurança do edifício. Define as rotas de evacuação, sim, mas também toda a organização de emergência. Quem faz o quê, que formação têm, que equipamentos usam e, crucialmente, como é que tudo isto funciona em diferentes cenários. Um bom plano tem de prever a operação com a lotação máxima, mas também com equipas muito reduzidas, ou até sem ninguém. E aqui entra a parte que, para mim, é o verdadeiro teste de fogo. Ter o plano no papel é uma coisa, mas testá-lo é outra. É aqui que entram os simulacros, certo? Exatamente. Mas não um simulacro qualquer. Muitas empresas cumprem a lei com um simulacro anual, às 3 da tarde, com toda a gente avisada. Isso testa o cenário mais favorável. Já estou a ver onde queres chegar. É preciso simular o pior cenário, não o melhor. É fundamental. É preciso fazer exercícios que simulem as condições reais fora de horas. Um simulacro não anunciado às 10 da noite, só com a equipa mínima. Testar se o segurança sabe operar a central de incêndios sozinho, se a equipa de limpeza consegue guiar as pessoas ao ponto de encontro. É aí que se descobrem as falhas. Consigo imaginar um gestor a ouvir isto e a pensar: mais um simulacro? E à noite? Isso é um pesadelo logístico. Como é que se justifica esse transtorno? É uma preocupação legítima. Mas a nossa abordagem é mostrar que o custo de um simulacro bem feito é mínimo comparado com o custo de um incêndio real. Não tem de ser algo que pare a operação. Pode ser um exercício focado de 30 minutos, mas o que se aprende ali. Pode salvar vidas. E o negócio? O que se aprende pode ser a diferença entre um susto e uma catástrofe. É um argumento forte. E para completar esta tríade da preparação, plano, teste, falta a formação das pessoas. Sem dúvida. A legislação de segurança contra incêndio em edifícios exige que todos os colaboradores recebam formação. A palavra-chave é todos, independentemente do turno ou da função. A senhora da limpeza, o técnico de manutenção, o vigilante. E tem de ser uma formação prática, no local, adaptada à realidade de cada um. No fundo, se tivéssemos de resumir, a grande lição é que a segurança não vai ter horário. Não é um interruptor que se desliga às 6 da tarde. Exatamente. E quando uma organização leva isto a sério, os benefícios são muito claros. O primeiro, claro, é a conformidade legal. Ter as medidas de autoproteção em dia, fazer os simulacros, dar formação. Significa cumprir a lei e evitar problemas com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Mas, para além de evitar multas, qual é o ganho real? O benefício mais importante é a efetiva redução de risco. Um plano bem feito e bem testado protege o que é mais valioso. As pessoas? As pessoas, em primeiro lugar, mas também o património, os equipamentos, a informação. No fundo, protege a continuidade do negócio. O incêndio fora de horas pode destruir uma empresa, mesmo sem vítimas. Uma boa preparação limita drasticamente os danos. E da perspectiva de quem gera um edifício, o resultado final é algo que não tem preço.
É a tranquilidade. A certeza de que, mesmo com as portas fechadas, a organização continua protegida. É saber que, aconteça o que acontecer, a qualquer hora, existe um plano, existem pessoas preparadas. A mensagem que fica ao fim desta conversa parece-me muito simples. A segurança fora do expediente é tão, ou talvez mais, importante quanto a segurança durante o horário normal. Exato. Não pode ser um pensamento secundário. O objetivo final deve ser criar uma verdadeira cultura de segurança. Uma cultura que está ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma mentalidade em que cada pessoa, do diretor ao segurança da noite, sabe o seu papel. E se esta conversa levantou algumas questões a quem nos ouve, se calhar há por aí alguns pontos cegos que não tinham sido considerados. É natural que existam. É difícil para quem está no dia-a-dia ver estes riscos. Um olhar externo e especializado ajuda a identificar essas vulnerabilidades. Bem, fica a nota para quem quiser explorar mais o tema ou avaliar a preparação da sua organização, pode encontrar mais informação no nosso site www.scie.pt. E para terminar, se me permites, gostava de deixar uma reflexão, uma pergunta simples para cada pessoa que nos ouve. O plano de emergência da sua organização foi testado pela última vez às 3 da manhã de um sábado. Se a resposta for não, talvez ainda não conheça o seu verdadeiro nível de preparação. É uma excelente nota final. Fica a reflexão. Da nossa parte, resta desejar a todos um bom descanso e, acima de tudo, um fim de semana muito seguro.